Oi, tudo bom? Meu nome é Alan e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o ponto médio do segmento. A gente já está vendo na nossa geometria analítica que tudo se começa por um ponto. Então aqui no caso eu criei o nosso ponto A, que é genérico, que eu botei em coordenadas XA e YA, para representar o ponto dele no plano cartesiano, tudo bem? Assim como tem o nosso ponto B, que ele também é genérico, então eles recebem as coordenadas de XB e YB, que é justamente para identificar onde está o ponto B no plano cartesiano. A gente aprendeu nas aulas passadas a calcular a distância entre esses dois pontos. Então, calcular a distância entre esses dois pontos é só imaginar que isso aqui é um triângulo e a gente quer saber a hipotenusa desse triângulo. Esse tamanho é XB menos XA e esse tamanho aqui é YB menos YA. Tudo bem? Então a gente vai usar o teorema de Pitágoras para descobrir essa distância. Só que o tema da nossa aula de hoje é ponto médio. Então a gente quer saber o ponto médio desse segmento, que vai de A até B. O que é o ponto médio? O ponto médio é o ponto que fica no meio. Então, o que significa isso? Significa que a distância de A até M tem que ser igual à distância de M até B. Ok? Então, a distância de A até M tem que ser igual a M de M até B. Então, para a gente achar as coordenadas do nosso ponto médio, a gente vai pegar exatamente no meio das coordenadas dos nossos dois pontos. Como se calcula o meio dessas coordenadas, que também vai ser as coordenadas do ponto médio? A gente vai pegar o XB mais o XA e dividir por 2. Ou seja, nós vamos pegar as duas coordenadas dos pontos que temos e vamos dividir, somar e dividir por 2. E assim a gente vai fazer com a coordenada Y também. Nós vamos somar as duas e vamos dividir por 2. Assim, nós temos as coordenadas do nosso ponto médio. E é assim que se calcula coordenadas do ponto médio, baseado no que a gente está aprendendo na nossa geometria analítica. Daqui a pouquinho, eu vou fazer um exemplo para vocês verem como é que é fácil. Não é difícil, é tranquilo, dá para fazer. Então, gente, aqui a gente vai fazer o exemplo 1. Então, ó, eu tenho nossos pontos A, que tem coordenadas 4 e 2, e o ponto B, que tem a coordenada 12 e 8, que eu já marquei aqui no plano cartesiano que eu fiz. Ok? Então, vamos fazer um bônus, que primeiro vamos achar a distância de A e B, ou seja, o tamanho desse segmento aqui. A distância de A até B é dada pela raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado. Ou seja, isso vai dar 12 menos 4 ao quadrado, mais 8 menos 2 ao quadrado. Tudo bem? Então, essa distância de A até B, ela vai ser igual à raiz quadrada de 12 menos 4 é 8. 8 ao quadrado, 64. Mais 8 menos 2 é 6. 6 ao quadrado, 36. Então, ó, a distância de A até B é igual à raiz quadrada de 100. Olha, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, sabemos que a distância de A até B vale 10. O tamanho disso aqui vale 10. Então, eu quero achar o ponto médio. O que significa mesmo o ponto médio? O ponto médio é o ponto onde as coordenadas de xm e ym, que a distância seja igual daqui até os dois. Ou seja, como eu quero saber, a distância de A até M tem que valer 5 e a distância de M até B também tem que valer 5, porque está exatamente na metade. E o ponto médio eu vou achar fazendo a soma dos meus coordenadas dividido por 2. Então aqui, ó, no nosso caso, a gente vai ter que 12 mais 4 dividido por 2
e 8 mais 2 dividido por 2. Então, ó, no nosso caso, o nosso ponto médio é 12 mais 4 é 16. 16 dividido por 2 é 8. E aqui, 8 mais 2 é 10. 10 dividido por 2, 5. Então, eu posso garantir, eu posso dar a certeza que essa coordenada x é 8 e essa coordenada y é 5. Não é muito difícil, peço que vocês façam ou vejam o vídeo de novo, vocês com certeza vão entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder nos comentários, pode comentar que eu vou responder. E se você gostou, deixa aquela curtida e compartilhe com seus amigos que também estão em casa, para que eles possam estudar.